chegando. Começamos mais um mês. Estamos em setembro já, caminhando para o final do ano e a gente começa mais um tema que a gente vai falar sobre todo esse mês agora, que é a obediência. Vamos começar lendo o nosso versículo do mês para memorizar? Aliás, como é que vocês estão aí com esses versículos? Olha que daqui a pouco vai rolar um concurso aí de ver quem que decorou todos os versículos do mês que a gente está vendo, hein? Então, ó, o do mês tá lá, Bíblia, lá no finalzinho da Bíblia, ó, lá no finalzinho, tá vendo? 2 João 1, capítulo 6. E este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que vocês andem em amor. Para aprender como que a gente deve obedecer a Deus, como é que a gente faz? Como que a gente descobre como é que a gente obedece a Deus? Seguindo o quê? Um manual de instrução? Sabe quando a gente ganha um jogo? E, ó, vou pegar um jogo aqui que eu peguei da Luana aqui, ó. Sabe quando a gente ganha um jogo? Aí você vai lá e abre aquele jogo. Aí você fala, ixi, como é que será que joga esse jogo? O que a gente faz? Logo de primeira, pega um manual de instrução, não é? Ó, esse daqui, tá vendo, ó? Esse é o manual de instrução do jogo. E eu vou contar um segredo pra vocês. Sabe qual que é o nosso manual de instrução? Esse aqui, ó, é a Bíblia. Dentro dessa Bíblia, imagina como se tivesse uma biblioteca aqui dentro, cheia de livros que contam toda a história e que mostram pra gente como que a gente deve seguir na nossa vida. E ó, vou sacar aqui a biblioteca, como se tivesse essa biblioteca aqui dentro, de 66 livros no total, que está dividido como em Velho e Novo Testamento. Então, esse manual aqui, ele conta tudo o que aconteceu lá no passado, desde a criação do mundo até o futuro, que é quando fala-se sobre a vinda de Jesus. Então, vamos relembrar um pouquinho rapidinho, fazer um panorama geral? Lá no começo não tinha nada. Antes da criação do mundo, não tinha nada. Deus foi lá e criou o mundo. Que é lá em Gênesis que a gente descobre como é que foi que Deus criou o mundo. Depois ele criou Adão e Eva, que foram as duas primeiras pessoas na Terra. E adivinha, eles desobedeceram a Deus. Mas mesmo eles tendo desobedecido a Deus, Deus não abandonou eles. Deus nunca deixou. Na verdade, Deus fez um plano para levar o seu povo de volta para casa. E aí Deus começou escolhendo um homem que chamava Abraão. E aí Deus prometeu fazer uma grande nação da família de Abraão. E é exatamente isso que Deus fez. Todo o restante do Velho Testamento conta a história da família de Abraão, dos israelitas, como eles se afastavam de Deus várias vezes, eles iam, desobedeciam, Deus perdoava, a gente já falou sobre isso também, várias vezes, repetidamente eles faziam isso. Deus livrou eles do cativeiro, Deus perdoava, eles desobedeciam de novo. Deus chegou até a enviar profetas que falavam sobre as coisas, que pregavam as suas palavras, assim, inspirados por Deus. E eles falavam também de um Salvador que ia vir. Então, todos esses livros aqui da Bíblia vão falando sobre isso. Todos esses que a gente chama de profetas maiores e profetas menores. Depois você pega a tua Bíblia lá, vai folhando, pede pro papai e mamãe te ajudar e te mostrar um pouquinho desses livros da Bíblia. Então, vai chegando lá, começa a vir esses profetas falando sobre tudo, de repente chega lá no finalzinho e nada de Salvador. Mas aí acontece uma coisa, que um anjo aparece para uma mulher chamada Maria e ele fala o seguinte, tá lá em Lucas, Novo Testamento, capítulo 1, versículo 31 e 32. Você ficará grávida e dará à luz um filho, ele porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Aí os 27 livros do Novo Testamento, que começa ali com Mateus, Marcos, Lucas e João, eles começam a contar sobre a história de Jesus e dos seus seguidores.
Então lá em Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente vê como que ele se tornou um garoto, primeiro o nascimento dele, depois a gente vê como ele se tornou um garoto, cresceu em sabedoria, fé e amizade. Ele também depois começa a contar pra gente quando Jesus virou um homem, como ele começou a ensinar, a curar e demonstrar o amor de Deus para cada pessoa que ele encontrava. Depois a gente também vê sobre a morte de Jesus, né, pelos líderes religiosos, e a gente vê também como que Deus trouxe ele de volta à vida. Foi quando ele morreu na cruz e ele ressuscitou no terceiro dia. E esse a gente sabe que foi o momento mais importante da história, quando Jesus derrotou a morte. E aí no restante do Novo Testamento, a gente mostra os seguidores de Jesus espalhando essa notícia, que Jesus tinha vindo para o mundo e tinha morrido pelos nossos pecados. E ele ressuscitou. E sabe o que é mais legal de tudo isso? Que a gente, você e eu e você, a gente faz parte dessa história. Como se a gente estivesse aqui, a gente faz parte dessa história. A gente está vivendo essa história. Aqui, agora, nesse momento, como seguidor de Jesus, e a gente pega, através desse manual de instrução que é a Bíblia, é aqui que a gente encontra todas as orientações de como a gente deve obedecer a Deus e como a gente deve seguir com a nossa vida, sempre buscando ser parecido com Jesus. E crianças, eu vou falar uma coisa para vocês, Deus não deixa a gente sozinho nessa, Ele tá com a gente. Então quanto mais a gente lê esse manual de instruções aqui, que tem toda essa história, essa biblioteca dentro desse manual, mais a gente aprende sobre quem Deus é, mais a gente descobre quem Ele é, e aí a gente vê que a gente pode confiar nele. E quando a gente confia nele, fica muito mais fácil a gente obedecer, que é sobre o que a gente está falando esse mês. E quando a gente lê essa grande história de Deus, a gente aprende que Deus é poderoso o suficiente para criar o universo inteiro. A gente aprende também que Deus é muito inteligente para ajudar você com qualquer coisa. Qualquer coisa que a gente pedir ajuda para Deus, Deus vai ajudar de acordo com a vontade dele. E a gente aprende que esse Deus onipotente, onipresente, que sabe de tudo e que é poderoso e que conhece tudo, Ele ama você. É muito legal, né? E Ele ama tanto você, a mim, que Ele mandou o Filho dele para morrer pelos nossos pecados e morrer no nosso lugar. E através dele a gente chega a Deus. E é muito legal, né? A gente saber esse fato de que Deus amou tanto a gente. E Ele quer que a gente o conheça de verdade. E quanto mais a gente conhece, mais a gente sabe que a gente pode confiar nele. E Ele nos deu isso aqui, através de homens que se inspiraram por Ele, escreveram isso, contaram a história. E aqui também está escrito tudo o que vai acontecer no futuro, que é quando Jesus vai voltar. Então, quanto mais a gente lê a Bíblia, que é nosso manual de instrução, seja ela esse livro aqui que vocês têm em casa, cada um deve ter de uma cor diferente, de um jeito diferente, de um tamanho diferente. Pode ser no celular, no aplicativo que a mamãe e o papai baixam ali, a Bíblia, que também a gente pode ler, ou no iPad, ou no momento devocional, lendo um livro que você pode estar lendo com o papai e com a mamãe. Quanto mais a gente lê, mais a gente vai conhecer sobre o caráter de Deus, sobre quem Deus é, e mais Ele vai ajudar a gente a obedecer Ele. Esse é o nosso manual de instrução. Quanto mais a gente conhecer essa grande história, fica muito mais fácil a gente conhecer como que a gente vai fazer e seguir com a nossa vida. Vamos fazer uma oração então? Senhor, muito obrigada por esse manual de instruções que o Senhor nos deu, que é a Bíblia. Ajude-nos, Senhor, a ler essa Bíblia cada vez mais, a criar o desejo, Senhor, o hábito, Senhor, de lê-la a cada dia, para que a gente possa conhecer cada dia mais sobre esse Deus maravilhoso que Tu és. Cuide de cada criança, Senhor, da nossa igreja, que o Senhor esteja com cada uma e dando a sua proteção e o seu cuidado. Em nome de Jesus, te agradeço por mais esse momento que a gente teve, aprendendo mais da sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Gente, beijo, espero que vocês tenham uma ótima semana e até a próxima. Tchau, tchau.